8 sinais de que você está sob a benção de Deus. Você já se perguntou se está mesmo vivendo debaixo da bênção de Deus? Já sentiu que talvez não veja a mão dele porque tudo à sua volta parece confuso, difícil ou silencioso demais? A maioria das pessoas acredita que a bênção se manifesta quando tudo dá certo, quando a porta abre, quando a cura vem, quando o milagre é visível. Mas o céu não funciona como o mundo. Deus não mede bênçãos por resultados, e sim por propósito eterno. E talvez você esteja tão abençoado agora, justamente porque tudo parece o contrário. A verdade é que a bênção de Deus nem sempre brilha, mas transforma. Nem sempre levanta aplausos, mas firma raízes. Nem sempre te entrega respostas, mas te dá uma paz que o mundo não entende. E se você não estiver com o coração atento, pode viver cercado de evidências da presença de Deus e ainda assim achar que Ele te esqueceu. Este vídeo não é uma lista de frases motivacionais. É um espelho espiritual, onde você vai olhar para dentro e reconhecer sinais que muitos ignoram, mas que revelam que a mão do Pai está sobre você agora mesmo. Porque a verdadeira bênção não é sobre ter mais, é sobre se tornar mais sensível, mais dependente, mais inteiro em Deus. É quando sua vida deixa de ser conduzida pelas circunstâncias e passa a ser sustentada pela presença. E é sobre isso que vamos falar. Você vai perceber que os sinais da bênção não aparecem nos momentos que você esperava. Eles surgem em lugares improváveis, pessoas inesperadas, estações silenciosas. Às vezes, a bênção é o não que você não entendeu. Outras vezes, é a ausência de algo que te salvou do que viria. A bênção pode ser a perda que gerou propósito. Pode ser a solidão que fez você voltar para o colo de Deus. Pode ser o fechamento de portas que te empurrou para o único caminho onde Ele te esperava. Quantas vezes você orou pedindo direção e não recebeu a resposta que queria? Quantas vezes achou que estava em desobediência porque as coisas não fluíam? Quantas vezes julgou que Deus havia se calado, quando na verdade Ele estava sussurrando na linguagem da fidelidade invisível? Esse é o tipo de bênção que o mundo não entende, mas que o céu celebra. Hoje, vamos caminhar juntos por 8 sinais profundos. Sinais que não se leem com os olhos, mas com o espírito. Sinais que não são feitos para emocionar, mas para revelar. E se você permitir, ao final deste vídeo, sua perspectiva sobre o que é ser abençoado será completamente diferente. Porque viver debaixo da bênção de Deus não é ter uma vida fácil. É ter uma vida dirigida, não é viver sem dor, é viver com sentido, não é nunca cair. É saber que mesmo no chão, você ainda está sendo sustentado por braços eternos. E se o seu coração ainda pulsa com fé, ainda chora na presença, ainda clama mesmo sem entender, então talvez você esteja mais abençoado do que imagina. Vamos começar? Você sente paz no meio do caos e nem sabe explicar por quê. O mundo desmoronando, notícias ruins chegando, o futuro parecendo incerto e de repente algo acontece, mas não do lado de fora, dentro de você. Uma paz que não faz sentido, um sossego que não deveria estar ali. Uma calma que sinceramente você não consegue explicar. E é aí que começa o primeiro e mais poderoso sinal de que você está sob a bênção de Deus. Paz no meio do caos. A maioria das pessoas acredita que paz é ausência de conflito, que só é possível estar em paz quando tudo está bem resolvido, quando não há contas, pressões, dúvidas, dores. Mas a paz que vem de Deus não depende do que acontece. Ela independe da lógica. Ela não se instala porque as circunstâncias mudaram. Ela se revela quando você muda por dentro, mesmo que tudo continue igual por fora. Essa paz é mais que um sentimento, é uma evidência,
É um sinal silencioso, mas poderoso, de que o Espírito Santo está agindo em áreas que você ainda nem compreende totalmente. É a marca de que você não está só, não foi esquecido e que mesmo sem entender os porquês, você está sendo guardado por algo maior do que você pode ver. A paz de Deus não é emocional, é espiritual. Ela não está ligada ao seu humor do dia, mas à presença dele dentro de você. Quando essa paz chega, você não precisa mais fingir que está tudo bem. Você simplesmente confia que, mesmo não estando tudo bem, tudo está nas mãos de quem nunca erra. E essa confiança muda tudo. É importante dizer, essa paz não te anestesia, ela te dá lucidez. Não te afasta da realidade, te ancora nela, com fé. E é exatamente isso que a torna um sinal tão claro da bênção. Ela não depende da ausência de guerra, mas da presença de Deus na batalha. Quando você começa a perceber que pode dormir mesmo com preocupações, adorar mesmo em lágrimas, agradecer mesmo sem ver saída, isso não é força sua, isso é bênção disfarçada de paz sobrenatural. Talvez você esteja se perguntando agora, mas será que essa paz é real mesmo? Ou só conformismo? A diferença está no fruto. O conformismo te paralisa. A paz te firma. O conformismo te faz desistir. A paz te faz descansar, sem soltar a fé. O conformismo é humano, mas essa paz, ela é divina. E quando ela se instala, é como se Deus sussurrasse ao seu coração: eu estou aqui. Você ainda não venceu, mas já está sendo sustentado pela vitória que eu mesmo vou construir. Se você sente essa paz, mesmo sem explicação, se algo dentro de você diz, vai passar, mesmo sem garantias, então receba isso como confirmação. Você está sendo coberto por uma paz que só o céu consegue enviar, e isso é um sinal inequívoco de que a bênção já te alcançou. Portas se fecham, e você sente que foi proteção, não rejeição. Você orou, você esperou, você acreditou que aquela oportunidade era a resposta, mas de repente a porta se fechou, sem explicação, sem aviso, sem misericórdia, pelo menos aos seus olhos. E no início veio o choque, a frustração, a sensação de que Deus não ouviu, ou pior, que ele ignorou. Mas conforme os dias passam, algo estranho acontece. Você começa a perceber que aquele não salvou você de algo que você nunca enxergou. E esse discernimento silencioso se transforma em um dos sinais mais claros da bênção. A porta que se fecha por amor, não por descaso. Nem toda rejeição é perda, nem todo não é castigo. Às vezes é o próprio Deus te blindando de um caminho que pareceria bênção, mas era armadilha. E Ele, por conhecer o futuro, por ver o que você não vê, permite que portas sejam trancadas, não para te ferir, mas para te proteger. Deus não é movido pelo imediatismo humano. Ele é movido pela eternidade, e há caminhos que você queria trilhar, pessoas com quem queria se aliar, decisões que pareciam certas, mas que lá na frente iriam destruir a sua fé, matar sua paz, drenar sua identidade. E é por isso que Ele, na sua fidelidade, te segura, te bloqueia, mesmo ouvindo seus gritos, porque a obediência dele à sua promessa é maior que o conforto que você deseja no agora. Se você está vivendo o luto de uma porta fechada, preste atenção. Nem todo fechamento é fracasso. Às vezes é livramento. Às vezes é desvio santo. E quando o Espírito Santo está no controle, ele não precisa explicar o porquê das interrupções. Ele apenas coloca um ponto final onde você tentava colocar reticências. E embora doa no começo, essa dor logo é substituída por algo maior. Clareza. Clareza de que você não perdeu. Você foi poupado. Clareza de que a porta certa não exige que você force a maçaneta. Clareza de que o que vem de Deus flui, não se arrasta. E quando você chega nesse lugar de aceitação, você começa a experimentar um nível de paz que só vem quando a alma descansa em saber que Deus sabe o que faz, mesmo quando você não entende.
A bênção nem sempre é aquilo que você recebe. Muitas vezes é aquilo que você não recebeu e que, se tivesse recebido, teria se tornado um peso, não um presente. Então, se portas estão se fechando e mesmo com a frustração você sente no fundo que foi o melhor, isso não é derrota, isso é proteção divina. Isso é a mão de Deus te guardando de você mesmo. Pessoas se afastam e você finalmente floresce. Você não discutiu, não feriu ninguém, não mudou seu amor ou sua lealdade. Mas, de repente, pessoas começaram a se afastar. Amizades antigas esfriaram. Conexões profundas ficaram silenciosas. Convites pararam de chegar. E você ficou se perguntando o que fez de errado. A verdade? Talvez nada. Talvez o que aconteceu não foi rejeição, foi poda divina. E esse afastamento inesperado pode ser, na realidade, um dos sinais mais evidentes de que você está sendo separado para florescer. Quando Deus quer levar você para um novo tempo, Ele limpa o ambiente. Ele remove o que não sustenta mais seu crescimento. E isso inclui pessoas. Algumas relações fazem sentido por um tempo, mas depois se tornam âncoras. Outras não te impedem de andar, mas desviam sua atenção do que realmente importa. E o Espírito Santo, como jardineiro fiel, não tem medo de cortar o que você ainda quer manter, se isso estiver impedindo o florescer que ele planejou. É duro aceitar que certos vínculos foram necessários, mas não são mais. Mas a bênção de Deus, muitas vezes, vem disfarçada de solidão temporária. Porque no silêncio das ausências, sua voz interna começa a emergir. Seu foco se alinha, sua raiz se aprofunda. E quando você menos espera, começa a florescer em lugares onde nunca imaginou que poderia crescer sozinho. O crescimento real exige espaço. E às vezes, esse espaço só se abre quando algumas pessoas saem. Não por maldade, mas porque o papel delas na sua história chegou ao fim. E isso também é amor de Deus. O mesmo Deus que une é o Deus que separa. E quando Ele faz isso, é porque quer te levar a lugares onde só a sua presença pode te sustentar. Você sabe que está sob a bênção quando, mesmo com as perdas, sua alma floresce. Quando, sem aquelas vozes ao redor, você ouve com mais clareza a voz de Deus. Quando o que parecia fim de ciclo se torna início de identidade. Porque quem você está se tornando nesse silêncio é muito maior do que aquilo que você teria se tudo tivesse continuado igual. E quando Deus decide fazer algo novo, Ele não pede permissão a ninguém. Ele simplesmente afasta, silencia, separa. Porque a estação da frutificação exige preparação, exige luz direta, exige raízes livres. E se isso está acontecendo com você, não lamente. Reconheça. Você não está sendo esquecido, está sendo posicionado. Se pessoas estão saindo e ainda assim algo dentro de você está ficando mais firme, mais claro, mais maduro, então abrace. Porque isso não é abandono. É bênção. Você perdeu algo, mas ganhou propósito. Existem perdas que te dobram. Existem perdas que te silenciam. E existem aquelas que você achava que não sobreviveria. Mas o tempo passou. E mesmo sem entender como, você não só está de pé, você está diferente. Mais consciente, mais inteiro. E é aí que você começa a perceber. Aquela perda te preparou para um propósito. Você não perdeu para sofrer. Você perdeu para ser empurrado a um lugar onde nunca teria ido por vontade própria. Muitas vezes o início do propósito vem vestido de fim, de algo que você amava, de alguém que você contava, de um plano que parecia certo. Mas o céu não trabalha com conforto, trabalha com eternidade. E quando Deus vê que você está se apegando mais ao plano do que à presença, mais ao dom do que ao doador, Ele permite que algo se quebre, não para te punir, mas para te redirecionar. A dor que você passou não foi em vão. Aquela estação seca não foi um erro.
Aquilo que se perdeu foi o que abriu espaço para o que agora começa a florescer dentro de você: clareza, coragem, compaixão, intimidade com Deus, percepção do que realmente importa. Você olha para trás e percebe que, mesmo entre lágrimas, foi naquele chão rachado que sua fé criou raízes. A bênção, às vezes, é essa troca dolorosa. O que você perde na terra te aproxima do céu. E mesmo que o seu coração tenha sangrado, sua alma foi empurrada para a intimidade. Intimidade com Deus sempre revela propósito. Não propósito como título, mas como missão, como existência que agora carrega direção. Há quem diga que só entende o chamado depois da queda, só enxerga o que nasceu para fazer depois de ver tudo o que construiu desmoronar. E é por isso que a perda pode ser bênção, quando ela se transforma em ponto de partida. Você começa a viver não mais para provar algo, mas para cumprir algo. Para responder à voz que te chamou no meio do vazio. Se você passou por algo que ainda dói, mas sente que está mais alinhado com Deus do que nunca. Se você perdeu, mas hoje caminha com mais convicção. Se você sangrou, mas agora suas palavras curam, entenda, isso não foi só sofrimento, foi um parto. Foi a dor de algo novo nascendo dentro de você. Deus não desperdiça dor. Ele converte perdas em propósito. E quando isso acontece, você já não vive do que perdeu, vive do que foi revelado. Porque onde muitos viram fim, Deus viu início. Você começa a dizer não sem culpa. E sua alma respira. Durante muito tempo, você disse sim para tudo, para os pedidos que te esgotavam, para as expectativas que nunca foram suas, para os compromissos que sobrecarregavam sua mente, seu corpo, seu espírito. Você aceitava, sorria, segurava, mesmo quando queria parar, mesmo quando tudo dentro de você gritava por descanso. E um dia, quase sem perceber, algo mudou. Você começou a dizer não. E mais surpreendente do que isso, você começou a não se sentir culpado por isso. Esse é um sinal profundo de que a bênção de Deus está reorganizando o seu interior. Porque só quem começa a se reconhecer como filho amado consegue romper com a prisão de ter que agradar todo mundo. Só quem está sendo curado por dentro consegue recusar o que antes aceitava por medo de ser rejeitado. Quando você aprende a dizer não com paz no coração, você não está ficando egoísta, está ficando livre. Livre da obrigação de se explicar, livre do peso de ser tudo para todos, livre da distorção que diz que amar o outro é se abandonar sempre. E é nesse lugar de liberdade emocional que o Espírito Santo começa a restaurar sua identidade. A bênção de Deus não te escraviza, ela te posiciona, ela te devolve ao centro da vontade dele, onde a sua saúde emocional, espiritual e até física voltam a ser respeitadas. E isso envolve limites, isso envolve escolhas, isso envolve priorizar o que o céu está fazendo dentro de você, mesmo que as pessoas ao redor não entendam. Quando você começa a dizer não, sem peso, você está dizendo sim para a sua obediência. Você está dizendo sim para a sua paz. Você está escolhendo não mais viver como servo da expectativa dos outros, mas como alguém guiado por uma missão clara, que vem de Deus, não da carência. Talvez você esteja percebendo isso agora, que dizer não tem trazido mais fôlego, que evitar conversas forçadas, compromissos forjados e promessas vazias tem restaurado sua energia. Que o silêncio de alguns afastamentos não é abandono, é alívio. Isso é um sinal de que Deus está retirando os excessos que te impediam de florescer, de que Ele está te ensinando a viver com leveza. Você não foi criado para ser carregado por todos. Você foi criado para andar com o Espírito. E andar com Ele envolve escutar quando Ele diz: você não precisa carregar isso. E quando você obedece, a culpa vai embora e a graça ocupa o lugar.
Se hoje você consegue dizer não sem remorso, com firmeza e amor, saiba, você está vivendo um nível de bênção que poucos reconhecem. A bênção de viver sem ser aprisionado por expectativas alheias. Você sente que está sendo podado e não entende por quê. Tudo parecia estar indo bem. Você estava servindo, orando, crescendo. Os frutos começavam a aparecer. Pessoas te reconhecendo, portas se abrindo, ritmo firme. Então, sem aviso, você sente que algo começa a ser cortado. Projetos que estavam de pé começam a desmoronar. Convites somem. A visibilidade diminui e você tenta entender. Onde foi que eu errei? Por que Deus está permitindo isso agora? E a resposta vem com silêncio, mas cheia de propósito. É porque você está sendo podado. Esse é um dos sinais mais sagrados da bênção de Deus e também um dos mais mal interpretados. Porque a poda dói, e tudo que dói parece punição. Mas a poda não é correção, é preparação. Deus não poda o que está morto. Ele poda o que está vivo, o que tem potencial, o que Ele mesmo plantou, porque Ele espera mais fruto. Se você está sendo podado, é porque Deus vê em você uma capacidade de frutificação que você ainda não alcançou. E para que isso aconteça, Ele precisa tirar tudo o que consome energia sem gerar essência. Precisa cortar os galhos que crescem para os lados, mas não para o alto. Precisa limpar o excesso para que o que é verdadeiro cresça com força. A bênção nem sempre está no que você ganha. Às vezes, ela se revela claramente no que Deus tira. Porque o que Ele está removendo agora é exatamente o que impediria você de suportar o peso do que está por vir. A poda é um ato de confiança divina. Ele acredita tanto no seu destino que está disposto a cortar hoje para que você não quebre amanhã. E nesse processo, você aprende a confiar não na quantidade de frutos visíveis, mas na raiz que está sendo aprofundada. Você aprende a discernir que o silêncio do céu não é ausência, é estratégia. Que o tempo de invisibilidade não é castigo, é incubação. Que quando Deus te esconde é porque está fortalecendo o que vai sustentar a estação seguinte. A poda revela se sua motivação é o palco ou a presença. Se você permanece firme quando não há aplauso, quando não há retorno, quando tudo parece estagnado, então você está sendo preparado para algo maior. E isso é bênção. Se você sente que está perdendo coisas que não fazem sentido perder, se você vê portas fechando sem explicação, se seu coração está sensível, mas ainda confiante, então reconheça. A lâmina que corta não é crueldade, é amor de Pai. E onde há poda, há promessa. Onde há perda autorizada por Deus, há colheita programada pelo céu. Seus planos falham, mas você sente que não saiu do caminho. Você fez tudo certo, orando, planejando, sonhando com responsabilidade. Organizou etapas, traçou metas, consultou Deus. E ainda assim, o plano não funcionou. Deu errado. Caiu por terra. E enquanto sua mente busca respostas, seu espírito permanece inquietantemente tranquilo. Não há explicação lógica, mas há uma convicção interior. Você continua no caminho certo, mesmo com tudo parecendo dar errado. Essa sensação de que algo maior está conduzindo os passos, mesmo quando o trajeto não faz sentido, é um dos sinais mais poderosos da bênção de Deus. Porque quando a presença dele governa, o resultado externo não é o único termômetro. A paz interna se torna guia. A direção não vem mais da performance, mas da convicção no íntimo. Falhar em algo que parecia certo não é sinal de maldição. Pode ser sinal de que Deus interrompeu uma rota que você achava perfeita para te colocar numa estrada que só Ele conhece. Porque a bênção nem sempre se revela em vitórias visíveis. Às vezes, ela se manifesta no coração que permanece firme, mesmo em ruínas.
no olhar que continua direcionado para o céu, mesmo quando a terra decepciona. Quando seus planos falham e você ainda sente que está no centro da vontade de Deus, isso não é ilusão. É discernimento espiritual. É o Espírito Santo te dizendo: eu sei onde estou te levando. Você perdeu algo, mas não perdeu o rumo. Continue. E é nesse tipo de convicção que nascem os milagres mais profundos, não os que transformam circunstâncias, mas os que transformam você. A bênção de Deus não é apenas livramento, ela também é alinhamento. E há momentos em que Ele permite a falha para corrigir o foco. Ele desmonta o que você construiu com boas intenções, porque está preparando algo que não nasce do esforço, mas da obediência. E quando você para de insistir no plano antigo e começa a caminhar pelo novo que ainda não entende, algo muda. Sua dependência cresce, sua fé se afina, sua visão se limpa. Talvez você esteja vivendo agora esse exato ponto da jornada. Tudo falhou, mas a sua fé não. Os números sumiram, mas o favor não. O projeto acabou, mas a presença aumentou. Então receba isso como sinal. Deus não te abandonou, Ele apenas mudou a rota. E se o caminho foi cortado, é porque a estrada certa começa exatamente onde o seu controle termina. Seus planos falharam, mas você ainda sente paz? Então isso não é fracasso, é bênção disfarçada de redirecionamento. E quem confia na voz de Deus, mesmo sem entender os caminhos, está mais próximo do propósito do que imagina. Seu coração permanece sensível, mesmo depois de tudo. Você já passou por momentos em que tudo dentro de você dizia para endurecer. Quando a dor foi tão funda que chorar parecia fraqueza. Quando as palavras cortaram tanto que silenciar parecia mais seguro. Quando a vida bateu com tanta força que amar de novo parecia perigoso. E ainda assim, com tudo isso, seu coração continua sensível. Você ainda sente, ainda crê, ainda responde com amor. Isso, meu amigo, é um dos sinais mais raros e preciosos de que você está vivendo sob a bênção de Deus. Num mundo que valoriza defesas, sarcasmo e distanciamento emocional como sinônimos de força, permanecer sensível é um ato de coragem espiritual. É a prova de que seu coração não foi dominado pela frieza, mesmo depois de ter motivos para se calar, se fechar ou se vingar. Quando o Espírito Santo governa, ele não apenas consola, ele preserva. Ele guarda a parte mais nobre de você, sua capacidade de sentir com pureza. E isso é bênção, porque corações endurecidos não ouvem Deus com clareza. Corações anestesiados se afastam da sensibilidade espiritual. Mas um coração que permanece vivo, mesmo ferido, é terra fértil para revelação, cura e transformação. A sensibilidade que você carrega não é fraqueza, é maturidade. É fruto da graça que sustenta, mesmo em meio ao caos. Você não perdeu sua essência, não se tornou cínico, não parou de se importar. E isso é um milagre diário que só quem vive sob a influência do Espírito pode explicar. Deus não te blindou da dor, Ele te blindou do endurecimento. E isso significa que mesmo após decepções, traições ou longos silêncios, você ainda escolhe confiar, ainda deseja orar, ainda sente compaixão, ainda busca a presença. Mesmo sem respostas, você não desistiu de amar. Mesmo sem garantias, você não fechou as portas da alma. Essa sensibilidade é a assinatura de Deus. É o toque dele sobre sua vida dizendo: você é meu. Você continua sensível porque eu mesmo te guardei. Eu mesmo segurei o seu coração no dia que você pensou que ele não aguentaria mais. Isso não vem de você, vem dele. E é exatamente por isso que você ainda ama, ainda acredita, ainda responde com mansidão onde outros responderiam com dureza.
Se depois de tudo o que você passou, você ainda tem lágrimas quando ora, ainda sente arrepios quando escuta sobre Jesus, ainda se emociona com um gesto de fé, então ouça com atenção. Você está vivendo debaixo de uma bênção que palavras não podem medir. A bênção de Deus não é apenas aquilo que Ele faz ao seu redor, é aquilo que Ele preserva dentro de você. E quando tudo diz que era para você estar frio, seco e distante, mas você continua cheio de vida, você está debaixo de uma cobertura que o inferno não conseguiu romper. Você não é frágil, você é guardado. E isso, mais do que qualquer outra coisa, é a prova de que a bênção de Deus repousa sobre você.